Fala aí, torcedor do Verdão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, amanhã tem derby contra o Corinthians. Palmeiras vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena em busca de mais uma vitória em mais um clássico em 2026, hein? Palmeiras venceu o recente lá 1-0, gol de pênalti, um gol do Flaco Lopes, né, naquele lance que teve até o pênalti lá da marca estragada. Enfim, galera, o Palmeiras vai em busca de mais uma vitória e comenta aqui abaixo o seu palpite. Na minha opinião vai ficar 1-0 para o Palmeiras. Agora vamos ver também sobre contratações, né? Marcos Leonardo na mira, que história é essa? Bora ver tudo nesse vídeo. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. E o Palmeiras do Abel Ferreira é o rei dos clássicos nesse ano. A gente foi tentar descobrir o porquê. 5 clássicos, 5 vitórias. Em 2026, o Palmeiras descobriu a fórmula mágica para vencer os rivais. O Globo Esporte foi a campo. Mais do que isso, foi a academia de futebol para tentar revelar o segredo do rei dos clássicos. Pode falar o segredo. Deixa aqui no CT. Tá certo, Alan. Não quer dar nenhuma pista. Mas onde tem fumaça, tem um treinador pensando. O segredo tem que perguntar pro Abel. Ele que faz a gente jogar dessa forma. Então a gente só acompanha ele. Forte, Andrés Pereira! O caminho para desvendar o enigma tá aí. Passa pelo português. Fala, Abel. Qual é o segredo do Palmeiras? Entre nós. O segredo é fácil. É trabalhar. É não estar satisfeito nunca. Resposta curta, direta, bem no estilo Abel Ferreira. Será que algum jogador, hein? Jogador talvez fale. Vamos ver. Trabalho, seriedade, que o Abel sempre fala, não importa, né, se o jogo é em casa ou fora, a gente tem uma identidade, né, um time agressivo, um time com coragem, um time humilde também. O Marlon deu algumas pistas, mas o segredo completo, esse aí ninguém entrega. E não é por acaso, porque em 2025 foram 14 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas nos clássicos. Um aproveitamento bem mais ou menos. É do Santos! Nos duelos contra o Corinthians, os números foram os piores. Só uma vitória em 6 jogos, título perdido e ainda a eliminação na Copa do Brasil. Mas em 2026, o Palmeiras parece ter descoberto o caminho, o segredo, e já até venceu o maior rival em Itaquera. A gente sabe que eles têm muita qualidade, sabe também que o último jogo a gente ganhou na casa deles, então vai ter esse aspecto da revanche deles. Amanhã tem mais um derby para a história e é a vez de Fernando Diniz tentar frear o rei dos clássicos. Palmeiras e Corinthians é um clássico especial, né? E a gente vai se preparar bem para a gente poder fazer mais um grande clássico. Enquanto isso, na academia de futebol, a regra é simples: segredo guardado, coroa protegida. Pode falar o segredo. O Palmeiras tentou efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu, portanto, não terá o treinador português no banco de reservas. O Palmeiras não poderá contar com John Arias, que está suspenso, além de Piquerez e Jefté, que estão machucados também. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi Andrés Pereira. Ele bateu um papo sobre a importância desse clássico, do derby paulista. Vamos ouvir. O jeito de a gente se preparar para esse jogo sempre é diferente, tem algo a mais. Sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade deles também, mas a gente tem que focar no nosso trabalho, recuperar o máximo possível, se preparar da melhor forma e a gente vai lá para ganhar o jogo. Andrés Pereira é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, são 8. Ele também falou sobre esse assunto. O time me ajuda muito, qualquer passe que eu dou para frente ali pode sair um gol, então isso facilita muito para mim esses números. Fico muito feliz também na tática da comissão técnica do Abel, me sinto muito à vontade e isso ajuda bastante também dentro de campo. O Palmeiras volta a treinar neste sábado pela manhã
Por volta de 10 horas da manhã, na academia de futebol, já o Corinthians treina à tarde no CT Joaquim Grava. O clássico está marcado para este domingo, às 18h30, em Itaquera, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pois é um momento de afirmação do Fernando Diniz ou de confirmação do Palmeiras na liderança do campeonato, abrindo mais vantagem. Não deixa de ser um jogo interessante, um jogo que para a cidade e pelas circunstâncias, pela história, normalmente um time que está por baixo, né, quando acontece Corinthians e Palmeiras, dá a virada. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar, mas historicamente isso aconteceu várias vezes com o Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras estava embaixo, o Corinthians em alta, o Palmeiras ia lá e ganhava o jogo, enfim, essa é a história do clássico, a história que muita gente gosta de recordar e também vale a pena, porque é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Tiff, meu amigo, Ele tudo tá bem? No Parque Mirante. No Parque Mirante, que não vai ser mais Allianz. Não, o Parque Mirante vai continuar chamando Parque Mirante. Que é o camarote, que tem essa vista bonita aí pro estádio. Latifi, tudo bem, querido? Conta as novidades daí, né? Porque foi um dia importante aí para definir o futuro do estádio, o nome do estádio, um novo acordo, que vai entrar também, né, nas finanças do Palmeiras. Um acordo muito proveitoso, né? Pelo menos essa é a ideia para o Palmeiras, com um novo patrocinador, com um novo naming right. Tudo bem? O que rolou por aí? Pois é, Lu, boa tarde para você, PVC, Eudes, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, queria agradecer também o pessoal da W Torre que liberou o espaço aqui. A galera já foi embora do evento, mas a gente tem a oportunidade de estar falando aqui para vocês. E sobre o nome, né, do Allianz Parque, a gente não sabe isso ainda, a gente sabe as possibilidades. O Nubank anunciou hoje esse novo acordo com a W Torre pelos naming rights da Arena Palmeirense e deu 3 opções de voto para a torcida escolher. Nubank Park, Parque Nubank e Arena Nubank. A torcida do Palmeiras vai poder escolher a opção que vai querer o nome do estádio do Palmeiras, como foi com a Allianz Seguros em 2013, quando a parceria foi fechada, também teve uma votação. O pessoal da Nubank não quis falar sobre os valores envolvidos no negócio, mas a apuração que a gente tem aqui no UOL é que é na casa dos 10 milhões de euros por temporada, que seriam 51 milhões de reais, então é um aumento significante, já que o acordo anterior, com valores corrigidos, atualmente rendia 25 milhões de reais e o Palmeiras ficava com uma porcentagem desse valor. O evento hoje aqui contou com muitos jornalistas e bastante gente da Nubank que, ao falar sobre esse acordo, tentou evitar relacionar o estádio diretamente ao Palmeiras e pensando em um projeto também nos outros torcedores que visitam, né? Porque no ano passado o Allianz Parque recebeu 33 shows e 33 partidas oficiais com mais de 2 milhões de visitantes, então são muitos torcedores que acabam visitando o estádio do Palmeiras. Ô, Latifi, me tirou algumas dúvidas aqui. Você falou 10 milhões de euros, são euros ou são dólares? São 10 milhões de dólares e aí na conversão são 51 milhões na cotação atual. Óbvio que o Palmeiras não fica com todo esse montante, mas uma parcela na casa dos 15% a 20% desse montante final. Isso porque é dividido, né, com a W Torre, né, que tem a concessão do estádio, e esse valor vai diminuindo, saindo um pouco das mãos da W Torre ao longo dos anos, até completar o fim da concessão de 30 anos e vai aumentando a fatia mas isso não ficou claro, né? Palmeiras. Porque assim, Latifi, se alguém falou sobre isso no evento é importante, mas porque o Palmeiras vai subindo de 5% para 10%, de 10% para 15%, de 15% para 20%, a fatia vai aumentando, mas depende da propriedade. A propriedade do naming right, eu acho que ela não tenho certeza se ela variava, ou se era 15%, e ninguém esclareceu muito o tempo inteiro se era 15% ou se era 20%. Eu estou dizendo como funcionam os moldes da parceria, né? Aí no naming right, que é com a W Torre. O Latifi até pode esclarecer se entra nesses mesmos moldes de progressão aí, se os naming rights entram nesse acordo. Outras dúvidas, Latifi, para você já ir respondendo. Acordo até 2034, é isso? E vai ter que romper o contrato com o Allianz, né? Porque o Allianz ainda detém esses direitos. Essa multa é alta, vai sair da conta de quem? W Torre vai pagar, Nubank vai pagar? Como é que vai fechar essa conta final aí? Pois é, Lu.
não existiu a rescisão desse acordo que a Allianz Seguros tinha com a W Torre. O Nubank está indo esse acordo, então são mais 8 anos de concessão da Arena Palmeirense até 2034. E aí, durante a coletiva, a CEO do Nubank, a Erika, ela foi questionada sobre multas, sobre valores, e eles não quiseram abrir. Houve pagamento da multa, mas os valores a gente ainda não conseguiu confirmar. E o que a gente ouviu aqui é que esse contrato é muito fechado e pouquíssimas pessoas tiveram acesso. Porque como é algo muito grande, existe uma preocupação muito grande com a notícia continuar em segredo e ainda a gente não sabe nem os planos do Nubank para ativar ainda mais a casa do Palmeiras. Essas coisas a gente vai descobrindo aos poucos, né? Na apuração, PVC, Latifi, eu disse também, a gente vai aqui na apuração aos poucos, até porque é algo muito novo, né? Foi apresentado hoje, então o início ainda de um projeto, tudo ainda está sendo estabelecido. Tem a questão do nome. Já foi aberta uma votação para a própria torcida escolher qual vai ser o nome do estádio. E aí tem uma questão difícil, porque o Allianz Parque já pegou desde o dia 1, né? Desde o início, já popularizou muito, todo mundo já fala, o torcedor já fala, é o Allianz, a imprensa também. Como fica essa questão da comunicação da empresa agora para mudar esse nome, não só no papel, no contrato, mas na cabeça das pessoas, eu disse. Mas durante muito tempo, torcedor do Palmeiras e torcedores de fora do estado, inclusive o nosso caso, a gente se acostumou a falar Parque Antártico, durante décadas. Alguns chamavam ainda de Estádio Palestra Itália. Então, o Allianz foi apenas uma questão de hábito também do torcedor. Assim como o Allianz pegou e todo mundo tratava como Parque Antártica. Eu não acho essa a grande questão. Mas eu acho que manter o parque no nome, até por causa do fator histórico que envolve o estádio, seria importante para o Palmeiras. Mas aí é só um palpite, é uma questão do Palmeiras, evidentemente. É uma questão, PVC? Eu acho. Olha, Tiff, a Luísa, se eu contar a história inteira... Bom, enfim, minha filha... Não, deixa eu contar a história inteira, gente. Eu fiquei culpada no início do programa, porque eu pensei ter uma história que ele adora, mas às vezes ele se alonga muito. Aí o tempo do programa, a apresentadora vai ficando tanto quanto ansiosa. Mas a gente tem até 3h30 pra contar a história. Eu falei, PVC, você vai contar essa história? Vai dar uma resumida. Ainda vou contar a história até 3h30. Mas já começa em 1920, então, pelo menos. Ele vai fazer todo um histórico do terreno, da cidade de São Paulo. Eu acho que é uma coisa que tá... Bom, a história já tá no meu blog, então quem quiser ler a história inteira está no meu blog, no UOL. Daqui a pouco a gente chama a matéria por aqui. Eu acho que tem uma coisa da relação de parque que ficou ligada e que a torcida votou. Quando escolheu o Allianz Parque, tinha uma votação que era Arena 360, tinha 3 nomes também, e se escolheu o Allianz Parque porque o nome parque é o nome do lugar. O Parque Antártica não era naming right, era um parque, de fato. E como é que a gente chama no Brasil? Se chama no Rio de Janeiro de Laje Parque ou de Parque Laje? Se chama de Parque Laje. No Brasil é Parque do Ibirapuera ou Ibirapuera Parque? É Parque do Ibirapuera. É Central Park. Então, no Brasil, sempre o parque veio antes do nome do parque. Por isso eu prefiro, como em referência ao nome do lugar, que o primeiro jogo de futebol profissional de campeonato oficial no Brasil, em 1902, foi Mackenzie e Germânia, no Parque Antártica, que se chamava Parque Antártica não por causa da companhia, mas por causa do parque. Meu voto é Parque Nubank. Mas quem vai escolher é quem vai votar. E essa questão de pegar... PVC tá certo. Quem falou? De onde veio essa voz? Olha, a voz da Aline. A voz da Aline. De onde veio essa voz, gente? PVC está certo. PVC, você está sempre... Você quer que eu conte a história da menina Água Branca? Não sei quem falou, mas tá certo. Mas é uma preocupação o nome não pegar? Assim, uma preocupação por Não, minha filha. Minha filha mandou mensagem assim. Minha filha entrou e votou. Ela votou no Nubank Park. Diferente de mim. Falando nisso, PVC, para o pessoal entender, a própria Nubank, né, o banco já abriu a votação popular para o torcedor se manifestar e escolher o nome da arena. Achei essa iniciativa bem legal, assim, né? Afinal, é o torcedor que vai dar o nome. Então, eles abriram a votação no site deles e tem as 3 opções ali que eles colocaram. Até o dia 30, né? Até o dia 30, exatamente. Então, tem um prazo aí para a galera votar. Nubank Parque, Nubank Arena ou Parque Nubank. A do meio eu já acho que não vai pegar para manter o parque. Chute meu. É isso. Para mim, né? O mais legal é a manutenção do nome parque que tem referência com o lugar. Bom,
Minha filha disse que votou no Bank Park, porque para ela é parecido com o Allianz Parque. Mas minha filha falou assim, mas nada vai pegar. As pessoas vão continuar chamando de Allianz Parque, porque já tem placa de rua, já é na Allianz Parque. Todo mundo chama de Allianz Parque, vai continuar chamando de Allianz Parque. É provável. Mas assim, a gente parou de chamar de Parque Antártica. Aliás, o Parque Antártica tem uma história que não é que você não quer que eu conte. Não é isso, PVC. Tô brincando. Que é assim... houve uma geração nos anos 90 que popularizou mais o nome Palestra Itália. Onde é o jogo? Eu jogo no Palestra, eu jogo no Palestra. A minha geração, que cresceu nos anos 70 e 80, falava, eu jogo no Parque Antártica, eu jogo no Parque Antártica. E o que aconteceu? Quando a Parmalat virou sócia do Palmeiras, isso é uma visão minha, isso não é uma informação precisa, isso é uma leitura minha. A Parmalat e a Rede Globo não gostavam de atrelar a um nome de patrocinador que não era patrocinador deles. Então, não se forçou nada, mas virou uma coisa meio debaixo dos panos, não camuflada, mas se começa a falar no Palestra. Então, nos anos 90 virou no Palestra. E uma geração que tem hoje 35, 37, 38 anos, falava no Palestra. A minha geração falava no Parque Antártica. E pegou o Allianz Parque. Pegou e tem placa de rua que é Allianz Parque, que é a sensação da minha filha. Minha filha não fala onde vai ser o show. Minha filha fala, é no Allianz. Ela não fala no Allianz Parque, ela fala, é no Allianz. Uhum. Eu acho que a Allianz tinha que ter feito um seguro antes de fazer o naming right. Garantir direitos autorais. Eu ainda acho que é questão de hábito. Eu acho que com o tempo pega. Também acho que pega. Pega? É. Latifi, você estava se manifestando aí. E a partir de quando também, né? Quando que a gente já tem uma data para ter a mudança do nome? Pois é. Tem toda uma identidade visual, isso, né? E aí, conversando com as pessoas aqui no evento da W Torre, a expectativa é em julho, pós-Copa, durante a Copa, eles vão realizar esse trabalho para mudar a identidade visual. Acho outro ponto importante que surgiu aqui em relação à cor roxa, né, a cor do Nubank, e que também tem uma identificação com a torcida do Corinthians, né, corintiano roxo, a camisa roxa também. E aí, o pessoal do Nubank que falou com a imprensa disse que o verde vai ser inserido na paleta de cores do Nubank e eles vão tentar fazer uma identidade visual roxa e verde. Então, se essa é uma preocupação de alguns palmeirenses, podem ficar tranquilos que o Banco Digital também está fazendo esse trabalho para respeitar ao máximo o verde, que é a principal cor do Palmeiras. Galera, e a torcida do Palmeiras pede a contratação de Marcos Leonardo. Poderia tentar um empréstimo, galera. Palmeiras está de olho aí, né, na contratação do Marcos Leonardo. Ainda não tem nada oficial, né? Apenas de olho ali, então... antes que alguém venha comentar, ele confirmou. Não, aqui é só especulação. Palmeiras tá de olho aí, né? Porque o Vitor Roque, ele se machucou, galera. E aí o Palmeiras não tá pensando só nisso, né? Tipo, ele tem uma lesão muito séria, vai ficar afastado. Precisa de um centroavante de peso para substituir. Tem isso também, mas o Palmeiras já tá de olho em uma futura venda, galera. Isso mesmo, tem muitos clubes interessados no Vitor Roque. Então, na janela de meio do ano, é quase certeza que vai vir proposta. Se vir proposta alta, eu acho que o Palmeiras não vai segurar, vai ter que vender. E aí já vai ficar de olho em outro jogador, né? O Marcos Leonardo aí, que quase veio recentemente para o Brasil para jogar no São Paulo. Pode vir agora, quem sabe, para jogar, galera, no Palmeiras. Marcos Leonardo, muito novo ainda, 22 anos de idade, ou seja, tem um poder de revenda muito grande. Então bora ver, né, se vai se concretizar. Ele que já atuou aí, foi revelado pelo Santos, atualmente está no Al Hilal, vem jogando muita bola lá, fazendo os golzinhos, né? Jogou pelo Benfica também. Ele chegou no Benfica depois de ser vendido pelo Santos, não conseguiu engrenar, né? Aqui, ó, o Santos vendeu ele para o Benfica em 2024, em janeiro, e ele foi vendido por 22 milhões de euros. E aí, depois de 8 meses, o Benfica vendeu para o Al Hilal por 40 milhões de euros. Ou seja, vendeu por 22, o Benfica comprou por 22, vendeu por 40, deu para lucrar ainda aí 18 milhões de euros. Muito dinheiro, hein? Então, vamos ver como é que vai ser aí, se o Marcos Leonardo tem chance de vir para o Palmeiras. 22 anos de idade, vai fazer 23 agora dia 2 de maio, mês que vem.
vai fazer 23 anos e eu acho que tem muito potencial, viu? Porque, ó, se for analisar o Vitor Roque, tem quase a mesma idade. O Vitor Roque tem 21, eu acho. Tem 21 anos de idade. Fez 21 dia 28 de fevereiro, então diferença apenas de 2 anos. Quem sabe, né? Ele não vem aí para o Verdão. Comenta aqui abaixo se você aprova a contratação dele. Sem mais enrolações, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo. E até o próximo vídeo, galera.